Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Eu peço agora que o teu Espírito venha nos encher. Traga no Senhor o Espírito profético. Proteja cada casa, cada família, cada mente. Senhor, nós não queremos falar nada que não venha de ti. Nós precisamos realmente, verdadeiramente falar o que vem do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a dimensão do teu Espírito nessa noite, nessa live, nessa devocional. Abençoe cada mente, cada coração, que seja, Pai amado, uma terra fértil a nossa alma, Pai amado, para a semente do Teu Espírito através dessa devocional. Em nome do Teu Filho Jesus, é o que nós oramos e te pedimos, guarda a nossa casa, livra-nos de todo o contra-ataque das trevas. Nós não permitimos os nossos inimigos irem nos contra-atacar, pois aqueles que nasceram de novo, o maligno não pode tocá-los. Nós pertencemos ao exército que já tem a vitória, o exército de Jesus Cristo. Então, Senhor, nós pedimos agora que o teu poder, o poder da ressurreição esteja entre nós, trazendo, Senhor, ideias dos céus, traga-nos, ó Pai, uma atmosfera dos céus, e que possamos estar na mesma mesa com Jesus, aprendendo com o nosso mestre, aprendendo com a cabeça da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu oro, Pai, em teu nome, amém. Amém, pessoal? Bora aí para mais uma live, não esquece de enviar para o pessoal, amém? O tema de hoje é sobre pornografia, e esse livro eu escrevi ali em 2016, e o testemunho desse livro foi incrível, porque em 2016 eu perdi o meu pai, eu voltei da África, fui para os Estados Unidos, e quando eu voltei para o Brasil, o meu pai faleceu, né, em dezembro de 2016, eu estava finalizando o livro. Eu não queria terminar de escrever o livro, porque eu falei assim para Jesus, poxa, eu fui para a África, fiz missão, fui para os Estados Unidos, batizamos pessoas, e eu chego aqui no Brasil, meu pai falece, eu não acho isso certo, Senhor. O doido, né? E aí o Senhor falou assim para mim, deixa que os mortos enterrem seus mortos, e termina de escrever. Aí eu fui no computador, terminei de escrever o meu livro da pornografia. E, cara, quando eu comecei a colocar o que o Espírito estava ministrando no meu coração no livro, eu entendi que era o momento de lançar. Mas eu não tinha recurso para lançar. E aí, isso foi em dezembro de 2016. Em fevereiro de 2017, eu fui ministrar em algumas igrejas, né, em retiros, em acampamentos. E quando eu comecei a ministrar nessas igrejas, no acampamento durante o carnaval, eu fiquei assim, Senhor, eu tenho que pagar o boleto, né? Eu tô aqui pregando, palestrando, mas eu preciso pagar o boleto do livro. E aí eu voltei para São Paulo, tinha ido para o Rio de Janeiro, fui para Minas Gerais, em alguma cidade de São Paulo. E aí quando eu cheguei em São Paulo, um amigo falou assim, Thiago, vamos ali numa conferência. Eu fui nessa conferência com ele e com a esposa dele, porque eles iriam tocar. E quando eu estava ali naquela conferência com eles, veio uma profetisa e começou a profetizar na vida de todo mundo, e ela só não profetizava na minha vida. Eu falei, Jesus, eu tô aqui, meu pai faleceu, me traga uma palavra, né? Me traga uma alegria aqui no meu coração, porque o negócio tá difícil. Eu tenho um boleto que vai vencer essa semana, pós-carnaval, e eu preciso da sua ajuda, Jesus, por favor. E comecei ali a orar, né, no meio da ministração. Aí encerrou a primeira parte, fui conversar com a mulher que estava pregando, a gente conversou, dei meu livro para ela, ali na mesa do café, e voltamos para a segunda parte da conferência. E aí ela voltou a pregar de novo, a ministrar tal, e ela começou a profetizar na vida de todo mundo. E eu assim, Jesus, eu tô aqui, Jesus, né, me dá uma palavra, Senhor, usa a vida dessa mulher, tem os boletos para pagar, e não tá fácil a vida e tal. Cara, ela profetizou na vida de todo mundo. E aí ela apontou para mim no final, bem no final, e ela falou assim, ei você! Aí eu regalei o olho assim, é você mesmo, pretinho. Ela falou assim, né, sem preconceito nenhum, ela falou, você mesmo, pretinho. E aí eu olhei, eu falei, uau, eu já não disse que pagarei os seus boletos e assinarei o teu cheque? Descansa, porque eu vou te dar esse livro. E ela não sabia de absolutamente nada, nada. E foi esse livro aqui, né? E aí eu cheguei em casa todo feliz, falei pra minha mãe, né? Mãe, eu vou pagar o boleto do livro, porque Deus falou e tal.
E dormi, sonhei com um amigo meu lá dos Estados Unidos, que morava em Nova York, que hoje está no Brasil, o João Mingo e a Ju Mingo, são líderes do Flame, da sede do Bola. Eles me mandaram uma mensagem, na verdade não, um sonho, eles mandavam uma mensagem: Tiago, nós vamos ofertar na sua vida, manda sua conta. E aí eu mandei no sonho minha conta para eles, e aí nesse sonho que eu mandei a conta para eles, entrou o dinheiro no valor na minha conta, no sonho, e eu falei pro João, mas tá além disso. Eu não vou conseguir mensurar o valor, mas tá além, né? E aí ele falou, fica pro segundo livro. Eu falei, amém, isso no sonho. Quando eu acordei com a mensagem do João. Deus mandou eu te ofertar, e manda o valor da sua conta. Eu mandei o valor da minha conta, entrou o valor e eu paguei o valor integral do livro. R$8.000, né, que deu a impressão dos livros. E por que eu estou contando esse testemunho? Porque o Senhor, ele faz isso. Deus, quando ele tem um propósito dele na sua vida, quem paga a conta é ele. Você não precisa se preocupar. Você só tem que obedecer. Filhos que obedecem não sofrem. Filhos que obedecem e vivem no propósito de Deus, Deus, ele paga a conta. Deus, ele é responsável por tudo aquilo que ele cria. E Deus, ele é responsável também por sustentar e patrocinar os sonhos dele em nossas vidas, não os nossos sonhos. Eu tenho o sonho de ser uma pessoa X, eu tenho o sonho de fazer tal coisa. Se não estiver nos planos de Deus, você vai quebrar a cara. Agora, se estiver nos planos de Deus, ele vai pagar a conta. Então, esse livro que eu escrevi com o propósito de alcançar vidas, de ajudar as pessoas a se libertarem, né, desse vício, porque a pornografia, ela é um vício, e nós vivemos numa sociedade atualizada por meio da informação. Alguns estudiosos da USP eles têm falado que nós não somos mais homo sapiens, mas somos homecranes, pessoas que vivem diante da tela. Então, nós somos pessoas informadas, pessoas que mexem com tecnologia, com informática, e a nossa mente, ela não consegue absorver tudo isso, porque a nossa mente, ela foi feita para absorver informação, mas ela foi feita para raciocinar. Existe uma diferença muito grande entre você pensar e você raciocinar. A nossa mente, ela foi feita para pensar e raciocinar. Por isso que lá em Isaías 11, Deus fala que nos dá o espírito de entendimento e o espírito de raciocínio, para que nós possamos raciocinar. E é isso que nós precisamos neste momento, neste século presente, raciocinar sobre o que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós precisamos pensar. E nós precisamos pensar com a mente dos céus. Nós não podemos pensar com a mente da terra. Estou aqui pegando a minha Bíblia. Nós não podemos pensar com a mente da terra. Nós temos que pensar com a mente dos céus. E a pornografia, ela te impede de pensar com a mentalidade dos céus. A cultura pornográfica, ela te faz pensar com a mentalidade da terra. Irmãos, eu vou ter que desativar o comentário, porque eu estou prestando mais atenção nos comentários do que em falando. Depois eu ligo de novo, tá? No momento. Nós precisamos pensar mais nas coisas dos céus do que nas coisas da terra. E lá na palavra de Deus, em Gênesis, se você puder abrir comigo, Gênesis. Gênesis capítulo 3 diz o seguinte, a partir do versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui Adão e Eva, eles provaram do fruto do conhecimento, da ciência do bem e do mal. A pornografia, ela não faz parte da ciência do bem, a pornografia faz parte da ciência do mal.
tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é desagradável, tudo aquilo que é imoral, a pornografia está relacionada. Então a pornografia, quando a pessoa acessa a pornografia, tendo já experimentado a salvação, essa pessoa está dizendo para Deus que ela prefere a pseudo-alegria da pornografia, o pseudo-prazer da pornografia, do que a verdadeira alegria da salvação. Quando nós trocamos a glória de Deus por qualquer coisa terrena, nós estamos falando para Deus, olha, sua glória não é suficiente para mim, eu prefiro isso. E a ciência do mal, ela está totalmente ligada com a pornografia. Então, a palavra é bem clara. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A pornografia, ela abre a sua mente para aquilo que é perverso, para aquilo que é erótico, não é? Adão e Eva não sabiam que estavam nus, porque a glória de Deus cobria a vida deles. A glória de Deus cobria o corpo humano nu deles. Mas aqui, em Gênesis 3:7, quando os olhos de ambos foram abertos, eles abriram os olhos para ver aquilo que era malicioso. Então, Adão teve malícia sobre Eva e Eva teve malícia sobre Adão, porque eles começaram a ter o conhecimento do mal. E eu gostaria também de ler com vocês aqui Gênesis, o versículo 14, Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a palavra de Deus pode ser uma metáfora, tá, irmãos? Eu estou aqui raciocinando e pensando longe com vocês. Mas a palavra de Deus em Gênesis 3:14 diz o seguinte: e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente, ela não se alimenta do pó. A serpente precisa de carne, ela mata animais para comer, esmaga animais, até seres humanos. O pó, que talvez possa estar sendo referido aqui, não estou falando isso teologicamente, tá, irmãos? É uma metáfora que eu estou pensando aqui. Pode ser o homem e pode ser a mulher, porque o homem e a mulher vieram do pó da terra. Então, o meu pecado alimenta a serpente, e a serpente se alimenta do meu pecado. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que a serpente, né, que agora é dragão, a serpente que agora é dragão, tem o poder de enganar o mundo inteiro. E é isso mesmo que a serpente faz. Ela engana o mundo inteiro. Ela engana falando que a pornografia é boa. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 9, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui Apocalipse revela que Satanás, a antiga serpente, né? Ela foi lançada à terra e ela engana todo mundo. Então, o diabo, ele engana. E por que que o nome do livro é Da Cultura Pornográfica à Alegria da Salvação? Porque a pornografia, ela mexe com todo o senso do homem. Nós somos seres bio, psico e social. Isso dentro da antropologia, sociologia, psicologia, né? Nós somos seres bio, psico e social. A nossa biologia, a nossa fisiologia, ela tem necessidades. Os nossos hormônios têm necessidades, não é? Nós temos a serotonina, a dopamina, nós temos diversos hormônios mexendo o tempo todo dentro de nós. E a pornografia, ela acessa o nosso hormônio chamado a dopamina, que é o senso de recompensa. Então, o mesmo estímulo que eu tenho de comer um chocolate, tomar uma Coca-Cola, comprar algo que me estimula prazer, a pornografia mexe aí. E a pornografia também mexe com o neurônio chamado neurônio espelho. Todos nós temos um neurônio espelho. O papagaio fala pelo neurônio espelho. As crianças que não são alfabetizadas, com 3, 2 anos, já conseguem falar papai e mamãe, por quê?
O neurônio espelho dela já está sendo ativado. Então, todas as vezes que as pessoas acessam a pornografia, o neurônio espelho dela é ativado, a dopamina é ativada, a serotonina, todo o organismo dela é ativado. E aí vem o grande engano do diabo, falando que aquilo é prazer, mas é um prazer momentâneo. Não é um prazer eterno, não é um prazer de estar com Deus. E a pornografia, ela escraviza o sentimento humano. A pornografia escraviza os desejos humanos, não é? E nós estamos aí numa luta contra o tráfico humano. E nós estamos vendo a guerra aí contra o Pornhub, né? As coisas que estão acontecendo, sendo divulgadas de homens e mulheres, travestis, crianças, transgêneros que são escravizados sexualmente pela pornografia. A pornografia, ela trabalha numa indústria podre. A pornografia, ela desvaloriza o ser humano. Ela desvaloriza o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não fez ninguém para ser exposto. Deus não fez ninguém para ser animal, ter sentimentos animais, não é? Deus nos fez filhos, reis e sacerdotes, cordeiros com Cristo. E o mesmo sentimento que tem em Cristo tem que habitar em mim. É o que eu falo. As pessoas que acessam a pornografia na terra e vêm comigo conversar, Tiago, o que você acha? Eu estou com esse problema. Eu falo, no céu tem pornografia? Não. O que você planta aqui na terra, você vai colher na eternidade. Então veja onde está o teu coração, porque também aí vai parar o teu tesouro. Aonde está o teu coração, aí vai parar o teu tesouro. E onde está o teu tesouro, aí vai parar o teu coração. Então, se o teu tesouro na terra é a pornografia, porque nele você tem prazer, saiba que você vai colher isso no inferno. Porque no céu não entra pornografia, no céu não entra imoralidade, no céu não entra nada que é contrário à santidade e moral de Deus. O diabo, ele trabalha em tudo aquilo que é imoral, a imoralidade. E Deus trabalha em tudo aquilo que é moral. Então a pornografia, ela é imoral. Traduzindo, a pornografia, ela é uma fornicação digital. E, irmãos, o adultério não começa na cama, o adultério começa numa troca de mensagem no direct do Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, numa curtida de foto qual não é o seu cônjuge, você curte essa foto com coração perverso, já tendo segundas intenções, já manda uma mensagem no direct tendo segundas intenções. O adultério começa aí. A imoralidade começa aí. As pessoas passam muito mais tempo curtindo a vida das outras pessoas na internet do que curtindo a sua história com Deus. Nós passamos 18 horas por dia, segundo a revista Exame que eu li em 2018, 18 horas por dia na internet. Irmãos, na internet não tem nada que presta. Tem pregação, tem adoração. Tem, mas a gente se desvia disso rápido. Você não passa 18 horas do seu dia na internet vendo adoração, muito menos pregação. Então vigia o que você está vendo. Davi caiu pelo olhar, Eva caiu pelo olhar. Eles cobiçaram, não é? É igual o Sméagol do Senhor dos Anéis. Ele viu um anel e ele se transformou. Ele não era mais aquela pessoa, por causa que ele tinha a cobiça do anel. Então, quando nós cobiçamos algo que não é do Espírito, nós podemos, não só podemos, mas nós nos tornamos imorais. E aonde Deus não habita, a nossa mente deve ser santificada para que Deus habite. Deus não vai habitar em nada do que não é santo, porque Ele é santo. Deus não vai falar com pessoas imorais. Deus fala comigo. Eu acredito que Deus possa falar para nos corrigir, né? Pessoa que não está andando em santidade, pessoa que não está andando em pureza. Jesus disse, os puros de coração verão a Deus. Pornografia não é pura em nenhum aspecto. Então as pessoas, por que o Brasil tem mais de 10 milhões, de 49 milhões de evangélicos e não está no avivamento? Irmãos, porque Deus é santo, porque Deus é puro. Deus, ele sonda o coração daquele que adora, mas depois que adora, acessa a pornografia. Deus, ele vê o coração daquele que prega, mas depois que prega, acessa a pornografia. E Deus não está nisso. Deus não tem pacto com quem é impuro. Deus não tem pacto com nada que é pagão. E é isso que nós precisamos compreender, porque Deus, ele é extremamente santo. E a santidade de Deus é misericordiosa. A santidade de Deus gera compaixão. A santidade de Deus gera alegria. A santidade de Deus gera prazer na vida. Umas pessoas, por que eu não tenho prazer na vida? Porque sem o espírito de vida não há vida. Sem o espírito de alegria não há alegria.
O ser humano não foi feito, né? O cristão, Tozer fala no livro A Conquista Divina, Tozer fala uma coisa muito interessante. O cristão que procura felicidade não procura santidade. Cristão que procura felicidade não procura santidade, porque a felicidade do cristão pode ser uma pornografia. A santidade do cristão pode ser algo que é imoral. E se isso traz felicidade para ele, ele vai para esse caminho, ele não é um cristão. Ele não procura a santidade. Por isso Tozer fala, a conquista de um cristão não é a felicidade, mas é a santidade. A santidade de Deus gera alegria. A santidade de Deus gera prazer. Deus, ele se alegra em dar alegria, dar vida, dar bondade, dar misericórdia, dar amor, dar paz. Deus se alegra. Deus, ele não tem pacto com aquilo que é impuro. Jesus disse, quem verá o Senhor? Os puros de coração. E Salmos 24 fala, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Pessoa que tem mais prazer na pornografia do que na pureza, ela está declarando, eu não quero nada que é puro. Então você não quer Deus porque ele é puro. Você não quer o Espírito porque é Espírito Santo. Espírito Santo. Então o Espírito que é Santo habita no templo do Espírito que é Santo. E Paulo fala que nós somos o templo do Espírito. E se eu sou o templo do Espírito, nada que é impuro pode penetrar no meu coração e na minha mente. Pode bater, mas cai por terra. Pode bater, mas cai por terra. Porque se eu tenho o capacete da salvação e a minha mente é ligada em tudo aquilo que é eterno, eu não vou ficar buscando as carniças da terra. Eu não vou ser um urubu, mas eu vou ter visão de águia. O urubu pega tudo aquilo que é carniça, daquilo que é podre, não é? E muitas pessoas até confundem urubu com águia, eu já vi. Algumas pessoas, você é águia, eu falei, irmãos, é urubu. Não é, vai lá ver, era o urubu. E existe isso mesmo. As pessoas podem confundir, o urubu gosta de tudo que é carniça. Águia, ela se alimenta de serpentes. E Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo e nada, absolutamente nada vos causará dano. Lucas 10:19. Então, aquele que tem uma visão de águia, ele não vai se alimentar de carniça, não vai se alimentar de coisas malignas, de coisas impuras. Né? Mas vai procurar se alimentar daquilo que é santo, daquilo que é agradável, daquilo que é puro, daquilo que Deus se alegra, não é? E pela nossa ignorância em relação à ação completa de Deus no mundo, nós temos a tendência de subestimar o poder de Deus na esfera global. Nós nos trancamos nas quatro paredes e concluímos que Deus não está realizando nada. Nós conseguimos enxergar mais o que o diabo está executando às vezes, e pensamos que o mal está no controle, devido às más notícias que nós lemos e ouvimos na internet, do que acreditamos no que Deus está fazendo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, não é a Bíblia o rodapé do jornal, mas o jornal é o rodapé da Bíblia. Quem dita a história é Deus. Quem fala o que está acontecendo no mundo é Deus. E Deus diz que aquilo que é impuro não vai entrar no reino e no governo dele. Mas as más notícias e o ser humano, 80% da mente do ser humano absorve tudo aquilo que é negativo. Então a nossa mente já tem uma tendência a ser negativa, porque 80% da nossa mentalidade vai pensar naquilo que é negativo. E a nossa mentalidade ela tem que ser reavivada e avivada no Espírito para pensarmos em tudo aquilo que é puro, como disse em Filipenses 4, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Paulo deixa bem claro uma doutrina de pensamento, daquilo que é santo, de boa fama, louvável. E a pornografia não te deixa olhar o próximo com um olhar santo, mas te faz olhar o próximo com cobiça. A pornografia coloca uma lente em nós, ao qual nós não vamos enxergar a santidade no próximo e nem vamos enxergar o que Deus quer fazer na vida do próximo. Porque a pornografia vai mexer com a nossa ótica, com a nossa cosmovisão. E Jesus, lá em Apocalipse, diz, comprem um colírio de mim, está falando para a igreja, para que a igreja possa lavar os olhos da maldade do mundo. Para que a igreja possa lavar os olhos daquilo que é perverso. Vocês estão comigo? E é isso que o Espírito Santo quer falar conosco nesses últimos dias. Busquem aquilo que é puro. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus ele não quer um templo bonito. Deus ele não quer uma conferência bonita. Deus ele não quer um livro bonito escrito. Deus procura espírito quebrantado. Deus procura espírito
Pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E o Espírito Santo, ele é tão santo, ele é tão puro, que a Bíblia, ali no Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, vai mostrar que ele veio como uma pomba. E a pomba, né, a pomba branca, que representa o Espírito Santo, se você bate o pé, a pomba sai voando. Se você grita, a pomba se assusta e sai perto de você. Se você tem qualquer ação violenta, a pomba foge. E se nós não prestarmos atenção, o Espírito Santo poderá ser apagado. E essa geração, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da igreja. Não é líder, não é cargo, não é fama. A pessoa mais importante da igreja de Cristo se chama Espírito Santo. Então tudo aquilo que for santo, agradável, de boa fama, deve habitar dentro de nós. Porque senão não tem pacto com o Espírito Santo. E algumas pessoas falam, por que na minha igreja não tem poder? Cara, igreja que não tem sinais e maravilhas, igrejas que não se movem no profético, igrejas que demônio não é expulso, pessoa não é curada, aleijado não anda, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é de poder e ressurreição. E eu fico assim pensando, caraca, nós somos uma geração que diz que está no pleno avivamento, mas que avivamento? Porque as pessoas procuram mais status do que o Espírito Santo. Jesus fala, fecha a porta do teu quarto e vai ter comigo. Mas muitas pessoas estão fechando a porta do quarto para ter com a pornografia, para ter com a masturbação, para ter com a imoralidade, com o adultério virtual, com o adultério mental, com o adultério de alma. E eu gostaria de chamar a sua atenção profeticamente. Vamos buscar aquilo que é santo. Vamos cantar aquilo que é santo. Hoje a on worship, às vezes parece que mais prega uma sensação. As pessoas sabem tocar o ponto onde a pessoa entra em transe, entra em êxtase, no momento de adoração, na atmosfera. Passa aquele momento, a pessoa vai embora e vai embora com a mente suja. Então não houve uma verdadeira adoração, porque aonde há verdadeira adoração, há a presença do Espírito que é santo. E a pessoa que tem maus sentimentos, maus pensamentos, é imoral, vai se render. A mulher adúltera não permaneceu adúltera, ela se prostrou diante daquele que é santo. E o que eu quero falar para vocês, nós precisamos voltar a pregar santidade. Nós precisamos voltar a não pregar o coach dentro da igreja, porque o coach é você pregar o ego, é você crescer, você se desenvolver, não é você não é nada sem o Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito. Jesus dependeu do Espírito Santo. João 5 fala, Jesus não fazia nada sem o Pai, sem o Espírito do Pai. Quem sou eu e quem é você sem o Espírito Santo? Nós não somos nada a não ser um pó. E pó sem o Espírito é morto. Somos the walking dead. Somos pessoas vivas, mas mortas sem o Espírito. E o Espírito Santo, ele não tem pacto com lugar que não é santo. Muitos altares, eu vou chamar a pessoa que é famosa para pregar, para cantar, para atrair pessoas. Cara, para com isso. Muitas pessoas que eu conheço, porque eu ministro libertação no Ministério Grande de Libertação, muitos líderes nós ministramos que são envolvidos com adultério, com pornografia, com masturbação, e prega a santidade, mas não vive santidade no secreto. Não adianta, a hipocrisia vai para o inferno. Vamos nos arrepender, vamos buscar aquilo que é santo e agradável a Deus. O Senhor Jesus está voltando, ele está às portas, e ele vai buscar, e ele diz que vem buscar uma igreja sem mancha, uma igreja sem rugas, uma igreja que é santa, uma igreja gloriosa. Efésios fala da igreja gloriosa, e pornografia não entra naquilo que é glorioso, pornografia entra naquilo que é desonroso. Nós não podemos desonrar a Deus, nós temos que honrar a Deus com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com a sua leitura, com o que você fala. Pensa, uau, eu estou falando besteira, será que o Espírito Santo falaria isso? Uau, estou pensando besteira, será que o Espírito Santo iria pensar nisso? E sabe por que a pornografia ela é tão difícil de ser desvinculada da nossa mente? Porque ela virou uma doutrina de pensamento. Pornografia virou uma filosofia. Isso vem lá da era do iluminismo. Isso vem lá da era da era do iluminismo, onde as pessoas colocavam mais a razão do que a espiritualidade. E a pessoa tinha mais o senso animal do que um senso santo. Irmãos, sabe a Playboy, que são as coelhinhas, é uma adoração à deusa Ostara. Ostara era uma deusa que era adorada através dos testículos dos coelhos.
Então ela cortava os ovos do coelho, não é? E a fertilidade do coelho, porque o coelho é um bichinho que gosta de se reproduzir, ou seja, gosta da coisa, né? E o coelho ali, Ostara pedia para cortar essa deusa e ia ser adorada com isso. E a era de Ostara é a era da Páscoa. Por que você acha que a Páscoa tem ovos de coelho? Porque é o dia do aniversário da deusa Ostara, procura isso. E a pornografia, a Playboy, eram várias coelhinhas. Então, ou seja, a fertilidade do homem iria embora. E Deus diz ser de fecundos. Ser fecundo, quando você usa sua fertilidade, se não for para a santidade e para o propósito da procriação, da imagem e semelhança de Deus na terra, você está pecando contra Deus. Você está adorando outros deuses com a sua fertilidade. Ácera era a deusa que Jezabel, que nós falamos ontem. Ácera era adorada pela fertilidade. Ostara era adorada pela fertilidade. Diana de Éfeso, Afrodite, várias deusas da Bíblia, até que Paulo cita sobre essas deusas, não é? Eram adoradas pela fertilidade. Isso é errado. Irmãos, nós não podemos usar a nossa fertilidade para adorar falsos deuses. Deus disse ser de fecundos. Então, Senhor, controla o meu corpo. Você é o templo do Espírito. Deus conhece a máquina que fez. Assim como o manual do computador conhece o computador, Deus conhece a máquina que fez e deu um manual chamado Bíblia, para que nós pudéssemos utilizar a Bíblia com o poder do Espírito Santo. Nós temos que ler a Bíblia com um olhar sobrenatural. Não queira ler a Bíblia com um olhar natural. A palavra de Deus diz, muitos veem, mas não enxergam. Isso é real. Eu consigo ver, mas aí você não está enxergando. Deus, você está comigo, os discípulos em caminho de Emaús. Jesus estava do lado dos discípulos, era Jesus. Eles estavam vendo, mas não estavam enxergando que era Jesus, até que Jesus abriu os olhos dele um tempo depois. Vocês estão comigo? Então não adianta você falar, eu estou vendo Deus, se você não está enxergando a Deus. Você precisa ver e enxergar a Deus. E a pornografia coloca uma lente escura, onde nós não conseguimos enxergar a luz, porque ela é trevas. E aonde há trevas não há luz, e a luz dissipa todas as trevas. Então nós precisamos buscar aquele que é luz, e a era do iluminismo trouxe isso, uma falsa adoração, um falso pensamento, onde a pornografia era um senso de recompensa, era prazeroso, e teve um filósofo chamado Marquês de Sade. Sades foi um filósofo que propagou muito a pornografia, né? O sadomasoquismo vem do nome Sades, esse filósofo, porque ele tinha prazer em bater nas prostitutas. Olha que loucura. Além dele se relacionar, ele batia nas prostitutas. Ele tinha prazer em esmurrar, em bater nas prostitutas, e depois ele foi preso por conta disso. Na prisão ele abusava, se relacionava com alguns soldados e batia nesses soldados também. E ele tinha o prazer dele era ter relação através de tapa, de soco, de murro. É isso que é Marquês de Sades. E ele que trouxe a ideia que a pornografia tem que ser vendida como um pensamento. Você abre seu WhatsApp, você vê pornografia. Você abre seu Instagram, você abre seu Facebook, porque a indústria pornográfica foi comprada pela mídia. A mídia cresce por causa da pornografia. A pornografia, eu acho que essa live até pode cair por conta disso, mas eu vou falar do mesmo jeito. A mídia, tudo aquilo que é mídia, as redes sociais, cresce por causa da pornografia. O Twitter cresce por causa da pornografia. O YouTube cresce por causa da pornografia. O Facebook não tanto, porque já tem algumas leis que cortaram a pornografia do Facebook por conta da pedofilia. Mas o Instagram também. Mas essas outras redes que eu falei, Twitter, YouTube, tem crescido por conta da pornografia. E muitos pais têm deixado seus filhos assistirem sites pornográficos sem saberem. Pais que ao invés de dar alegria, dar brinquedo para os filhos, dão celular. Meu filho tem 3 anos, tem 4 anos e não fica quieto sem o celular. Quem que é o pai? É a criança que é seu pai? Não, então tira o celular da criança. Criança não foi feita para ficar no celular. Criança foi feita para brincar, para estudar. Se for assistir alguma série ao lado dos pais, séries que vão falar a cabeça de uma forma saudável para as crianças. A faixa ideal pelos psicólogos, psiquiatras e pedagogos falam que a idade ideal para a criança acessar a internet é com 12 anos. Crianças com 6 anos já estão acessando a internet, vai dormir com o celular, sabe lá Deus o que essa criança está fazendo, e o pai moscando do lado. Irmãos, vamos ser prudentes. A igreja de Cristo padece por falta de conhecimento, vamos ser prudentes, amém? E qual que é a arma disso? A arma disso é você ter intimidade com Jesus.
A arma contra a pornografia é você ter a alegria da salvação. Por isso que é da cultura pornográfica, a alegria da salvação. E a pornografia é uma alegria pseuda, passageira. Tudo na terra passa. A palavra de Deus diz: céus e terra passarão, pornografia passará, mas a palavra não. Então o que me faz vencer a pornografia? A minha intimidade com a palavra e a minha intimidade com Jesus. Fecha a porta do teu quarto e vai ter com Jesus, mas com Jesus verdadeiro, não com Jesus midiático. Uma vez eu ministrei uma pessoa e essa pessoa falou: eu amo Jesus. Eu falei: tá bem, né? A pessoa ama Jesus. Mas eu via que era um amor meio estranho, né? Era um amor que a pessoa tinha por Jesus, mas era um amor meio carnal, assim, meio, né? Não normal. E aí eu falei: essa pessoa tá amando de uma forma errada, né? Jesus meu amado, e eu vou beijar Jesus, eu vou cheirar Jesus, e Jesus vem e me beija com a boca molhada. Rapaz, Jesus tá estranho. Não, porque eu vi Jesus entrando no meu quarto e ele me envolvia e tinha aquela coisa, e aí foi aquela empolgação. Quando eu vi, eu falei: irmão, que é isso? Que Jesus é esse que você está adorando? Cara, nós temos que prestar atenção. Temos que vigiar. Não é normal. Não é normal o que nós estamos vivendo neste século. A igreja parece que está cega. A igreja parece que está dormindo. Nós temos que tomar cuidado. A carta de Apocalipse é Jesus rasgando com as igrejas. Rasgando o quê? Tomem cuidado. Saiam dela, povo meu. Apocalipse 18. Eu vou ler com vocês para a gente finalizar. Apocalipse 18 diz o seguinte: Apocalipse 18, a partir do 1 diz assim: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Que coisa gloriosa! O anjo disse: sai dela quem? Da Babilônia, povo meu. A Babilônia não é o nosso lugar. A Babilônia não é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é a nova Jerusalém. Vamos sair do meio da Babilônia. Tira a Babilônia do teu coração. Não adianta você falar: eu saí do mundo, mas o mundo não saiu de dentro de você. Tira o mundo de dentro de você. Tira aquilo que é mundano, tira aquilo que é impuro, tira aquilo que é detestável. E seja a verdadeira habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem alegria em transformar tudo que é dor em esperança. O Espírito Santo tem prazer em transformar tudo que é trevas em luz. O Espírito Santo tem prazer em transformar tudo aquilo que é impuro puro. O Espírito Santo é o Espírito de fogo, é o Espírito de poder. Deus é fogo consumidor. E nós falamos na segunda live: os montes se derretem como cera na presença de Deus. Se você não consegue vencer a pornografia, vá até a presença de Deus e fala: Senhor, eu não consigo vencer esse pecado. Jesus carregou esse pecado por você na cruz. Ele foi feito maldição. Não há pecado que Jesus não tenha carregado sobre si na cruz. Esse pecado não é teu, é da cruz, então vá aos pés da cruz. Jesus, eu estou com dificuldade. O que ele vai falar? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, para você vencer a pornografia, você precisa se negar os seus prazeres mundanos, carnais, tomar a sua cruz, ou seja, fazer a vontade de Deus, ser obediente até a morte de cruz, porque depois da cruz haverá ressurreição. Então, muitas vezes nós temos que morrer. Algumas pessoas falam: eu nunca consigo vencer esse pecado. Por quê? Eu falei: porque você está vivo. Deus falou para mim, uma vez eu falei para Deus: Deus, eu não consigo vencer tal pecado. E Deus falou para mim: porque você está vivo, você precisa morrer. Você está muito vivo. Pessoas que tudo é dodói, tudo se vitimiza. Porque meu pecado.
está muito viva, morra. Morra para os seus prazeres, para que Cristo venha ressurgir em você. Para que o Espírito Santo traga ressurreição em você. Nós precisamos voltar a ter a alegria da salvação, ou seja, do Espírito da ressurreição. Nietzsche não estava errado, né? Para muitos ainda acreditam naquele Jesus romano que morreu e não ressuscitou e se dizem cristãos. Então, para muitos, Jesus não pode acessar certos lugares escuros da alma, mas deixa eu falar, Jesus veio para acessar os lugares mais tenebrosos, ele acessou o inferno e nos resgatou de lá. Então não há inferno dentro de nós que Jesus não possa tirar. Muitas pessoas falam, eu não vou para o inferno, mas às vezes o inferno está dentro da pessoa. E Jesus precisa entrar para tirar o inferno mental, sexual, sentimental, espiritual, físico, depressivo. Jesus precisa entrar e trazer vida. Salmo 107 fala que Deus transforma terras secas em mananciais. Então Jesus ele precisa pegar a sua terra seca, a minha terra seca, e transformar em manancial, mas só através da presença dele. Então não se agarre, não é o teu pecado. Não declare isso, é o meu pecado. Não, Jesus morreu para te libertar desse pecado. Você tem que declarar, eu em Cristo. Cristo em mim, como diz Paulo em Colossenses, é a esperança da glória. Que habite em vós, Cristo, a esperança da glória. O mistério que esteve oculto entre todos os séculos, entre todas as criações e gerações, foi manifesto. Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória. Então, há esperança para aqueles que acham que nunca vão conseguir vencer a pornografia, que nunca vão conseguir vencer a mentira, o adultério, a prostituição. Há esperança. Jesus, ele foi a esperança da mulher adúltera, do leproso. Ele foi a esperança do aleijado, do cego, do surdo, do mudo. Ele é a esperança. Jesus, ele é água no deserto. Jesus, ele é luz na escuridão. Jesus, ele é vinho da alegria. Jesus, ele é tudo. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é água no deserto. Jesus é o caminho onde não existe caminho. Jesus é a proteção onde não existe proteção. Jesus, ele é tudo. Eu não sou cristão e você está falando loucura. Sim, eu sou louco por Jesus, porque eu sei de onde ele me tirou. Uma vez um professor falou assim, você está com medo de debater comigo? Eu falei, não, professor, o senhor é ateu, eu sou cristão. E eu não vou debater com uma pessoa que não tem Cristo, porque vai ser como o porco. Jesus, ele disse a parábola do porco, foi isso, meu professor. O porco pega a pérola e caga, não vai ruminar, não vai ter digestão. E Jesus, professor, é a minha pérola. Eu não vou jogar a minha pérola por um porco. Aí o professor falou, você pode sair? Eu falei, posso, vou me retirar. Mas nós não podemos jogar os porcos a nossa pérola. Ou seja, Jesus é a nossa maior pérola. Ele é a nossa maior herança. Ele nos trouxe vida, ele nos trouxe alegria, ele nos trouxe transformação. Então, um cristão que tem uma paixão por Cristo tem uma esperança de se libertar. O propósito da libertação não é o nosso ego. Muitas pessoas vão no seminário de libertação para se libertar do pecado, mas você nunca vai se libertar do pecado se Cristo não tirar o pecado. Então, o propósito da libertação é que a pessoa seja parecida com Cristo no aperfeiçoamento de Cristo. Amém? Eu espero que você tenha entendido, que Jesus possa abençoar a tua noite, que você possa refletir nessa devocional. E eu escrevi muito mais coisas aqui, lembrando que a arma desse livro que eu falei é a intimidade com Jesus. É você ter um relacionamento no secreto com Jesus, porque Jesus, ele conhece tudo, todo o teu deserto, toda a tua escuridão. Jesus, ele é luz na escuridão. Jesus é a luz no fim do túnel. Num beco sem saída, ele é a saída. E esse livro aqui vai te ajudar muito na sua libertação e entender o que Jesus tem para você, a alegria da salvação. Amém? Vamos orar para eu poder fazer o sorteio. Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Eu peço que o teu Espírito vai abençoar cada irmão, ou cada pessoa que assistiu essa live. Que o Senhor traga o espírito de discernimento, de julgamento profético, que eles venham absorver tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for útil, tudo aquilo que o Senhor quiser ministrar em nossos corações. E que nós possamos continuar
crescendo como Jesus, em graça e em sabedoria, e em estrutura também, e que Jesus possa ser a esperança, que Jesus possa ser a luz, que Jesus possa ser o sal, que Jesus possa ser a vida, que Jesus possa ser a salvação e a alegria da salvação para todos aqueles que não têm esperança nessa noite. É o que nós oramos, Jesus, em teu nome. Amém. Amém, irmãos?